Tá rodando. Pronto. Olá, gente, boa noite. Espero que vocês estejam todos bem. Hoje, o nosso tema da nossa aula de filosofia é sobre renascimento. Chegamos, finalmente, ao tema do renascimento, que é uma época da história, né, porque filosofia também é história, que ela faz um recorte do período, de um período histórico, que no caso é o fim da Idade Média para o início da Idade Moderna. E aí eu começo essa aula com essa charge. Daí eu gostaria que vocês me dissessem ou escrevessem no chat o que vocês estão vendo nessa imagem. O que lembra para vocês? Astrólogo. Um astrólogo. Descobriu a lua e um clérigo batendo na cabeça dele. Eu não sei. É isso que você está vendo. Eu tô escrevendo, sei lá, cristianismo contra a ciência, talvez. O Vitor escreveu aqui Galileu. Quem é o Galileu, Vitor? Só para não ter dúvida. Alguém mais? Intolerância contra novas ideias? Quem seria o intolerante, Hugo, nesse caso? Clérigo. Uhum. Certo. Mais alguém? Vitor, alguém que foi perseguido pela igreja por descobrir que não éramos o centro do universo. Vocês mataram. Essa charge, ela tá dizendo do período, é a mesma do Pedro, Maria, isso? Todos vocês estão corretos. Uma das características, né, desse final aí da Idade Média e do início da Idade Moderna, que aí esse período, né, do século XV ao século XVI vai ficar conhecido como Renascimento. Quando a gente pensa o que é renascer, renascer significa que teve um nascimento, e aí depois, em tese, teve uma morte, né, e depois de algum determinado tempo, algo renasce, né. Então, se a gente pensar no que foi a Idade Média, né, o que a gente tinha quando a gente estudou lá os filósofos da Idade Média, né? Então, a gente tinha um predomínio forte da Igreja Católica, né? Então, eles não deixaram a razão de lado, mas eles baseavam, eles justificavam essa razão a partir da fé, né? A partir da crença. Então, por isso que quando a gente estuda Idade Média, vocês já devem ter visto em história, né, o período de Idade Média é conhecido como a Era das Trevas, o período das trevas. Por quê? Porque era um período que, embora a razão, a racionalidade existisse, a crença era predominante, né? Então, por exemplo, a gente tinha essa imagem aqui, de alguém, né, de um cientista, de um astrólogo, mostrando novas descobertas e da igreja, né, violentando o cientista, vamos chamar assim, né, o conflito entre a fé e a razão, né, entre a ciência e a crença, né. Então, é dessa época, por exemplo, que a gente tinha a ideia, na Idade Média, até eu vou copiar, porque senão eu fiz a minha colinha aqui, senão eu vou errar os termos, que eu sou ótima em errar, né. A teoria que a Terra era o centro do universo, por exemplo, né, que é a teoria geocêntrica, e que depois a ciência veio dizer que não, né.
foi substituído pela teoria heliocêntrica, né? A Terra gira em torno do Sol, né? E não os outros astros giram em torno da Terra. Então, a ciência, ela foi desmistificando, ela foi... eu vou usar um termo ruim agora, mas não está me vindo, não está vendo outro melhor agora. Mas ela foi desfazendo, né, o que durante os séculos foi pregado pela Igreja Católica, né, pelos filósofos que inclusive eram padres. Então a gente vai ter um retorno aí, por isso que chama-se renascimento, um retorno daquelas ideias que a gente viu que elas existiam na Idade Antiga, lá da Grécia, com Aristóteles, com Platão, com Sócrates, né, de pensar o indivíduo enquanto centro do funcionamento das coisas e não a crença, né, de justificar a existência de algo pela razão. Primeiro era pela natureza, lembra da física, quando a gente estudou lá, filosofia antiga lá atrás, mas de justificar a partir da ciência, da razão, daquilo que pode ser comprovado. Então, esse período do Renascimento, ele volta. É como se a idade antiga existiu, aí ela morreu, porque aí veio o advento da Idade Média, que era a fé, a crença cega, né? E depois ela retorna agora à razão, né? Por isso o renascer, o renascimento, né? Deixa eu ver o que o Hugo colocou aqui, trazer luz ao pensamento, exatamente, porque a crença, que ela continua sendo ainda forte, porque a igreja ela não perde o seu papel importante, né, inclusive nas determinações que a sociedade vivia, né, dessa época, o absolutismo monárquico, por exemplo, né, mas já existia conflito, já não era tão preponderante, unicamente preponderante o papel da igreja na explicação do funcionamento da sociedade. Então, por isso, o nome do renascimento, porque algo morreu, mas depois ele renasce, né? Acho que foi, deixa eu ver se o Vitor escreveu mais alguma coisa. Isso mesmo, Vitor. Então, aqui para a gente... tranquilo, pessoal? Sigo? Tá. Então, ele vai falar aqui, o renascimento, né? Daí vamos lá, explicando o conceito, né? Ele foi um movimento artístico, cultural e científico que surge na Itália. E por que na Itália? Né? A Itália, que era ali bem próxima ao mar Mediterrâneo, então, com as navegações, com o intercâmbio de pessoas que vêm e que vão, né? Então, a Itália é um país muito importante dessa época, né? E aí ele se expande, né, por todas as áreas, por todos os estados europeus, e ela vai trazer novas ideias, né, e não só na filosofia, vai trazer na política, na economia, na cultura, nas artes, nas ciências, e em muitos outros aspectos. É bem amplo, bem global, né, então tem uma mudança de pensamento, aquilo que eu já estava falando no início da nossa aula, né, e uma das visões, né, de importância muito grande que a gente teve nesse período, né, foi da mudança entre o que foi, né, o que era o teocentrismo essa palavra tem que fazer fono para falar direitinho, da teoria teocêntrica para a teoria antropocêntrica, né? Então, o que é a teoria teocêntrica? Que eu até coloquei aqui em destaque, que eu acho que é importante para a gente relembrar, né? No teocentrismo, a explicação, no teocentrismo, a explicação para todos os acontecimentos é a partir da crença, né? Então, Deus criou um homem, assim como criou todas as outras coisas, e tudo o que acontece, cabe a Deus dar uma explicação, né? E aí tem essa mudança aí para o antropocentrismo, né, que é a visão de que não, né, é o indivíduo que explica, né, o indivíduo é o centro, a ideia central, né, então, assim, o Estado é governado por indivíduos, não é Deus que determina
que o rei que nasceu predestinado e por isso ele tem que governar. Não, são os indivíduos que vão escolher quem são seus representantes. Então é dessa época aí, né, essa mudança que é muito importante. A gente pode hoje falar, nossa, mas que bobagem. E se vocês pararem para pensar, a gente, ano eleitoral, eu não sei se vocês são ligados nisso, eu sou muito ligada, né, eu acompanho, eu gosto de acompanhar, e já não é de hoje, já tem algum tempo no Brasil, assim, que, de novo, a religião tem sido usada por alguns dos nossos representantes, né, como para justificar algumas fundamentações, né, por exemplo, da discussão da questão da descriminalização do aborto, por exemplo, que a gente, enquanto país, está há anos-luz de fazer esse debate, muito menos descriminalizar o aborto, né? Mas, antes de entrar, não é nem esse debate que a gente vai fazer hoje, mas para vocês prestarem atenção, que tem muito, principalmente no Poder Legislativo, né, no caso deputados e senadores, vão justificar, não, eu sou contra a descriminalização do aborto, porque Deus tira a vida, e só Deus pode tirar a vida, porque na Bíblia está escrito X, Y, Z, não levando em consideração que o Estado é laico, né, ou seja, a gente não é regido por uma Bíblia, ou por qualquer texto religioso, mas por uma Constituição Federal, né. Então, esse discurso religioso retornou, né, com essa justificativa, assim, de que vou legislar, vou pensar leis de acordo com o texto, a doutrina religiosa que eu sigo. Não sei se vocês já pararam e já perceberam que esses discursos ultimamente vêm sendo bem no sentido de muito colocados, pessimamente colocado, né, porque a partir do momento que o Estado é laico, o que significa o Estado laico? É um Estado que comporta, né, que governa, levando em consideração todas as crenças religiosas, inclusive a não crença religiosa. Então, o Estado não governa baseado na religião A, B, C, D, F, alfabeto, né, mas o Estado governa levando em consideração a existência de múltiplas religiões. Mas essa mudança aconteceu lá do teocentrismo para o antropocentrismo, lá no século XV. Estamos em pleno século XXI e tem alguns discursos que eu tenho muita impressão que a gente está na época da Idade Média, assim, quando a gente ouve, né, porque é muito pautado em Deus, né, tem até candidato que usa, né, o lema de Deus, Pátria, Família, né, enfim, só para a gente pensar um pouco, que a gente está falando de filosofia aqui, mas isso também é história, isso também é sociologia, porque se trata de sociedades, né, então são disciplinas que conversam. Mas essa ideia e essa mudança de foco do teocentrismo para o antropocentrismo é uma das características aí do movimento renascentista. Eu estou tocando, hein, vocês estão falando, eu estou indo embora, estou achando que vocês estão entendendo tudo. Ou não. Ai, medo. Fala, Marília. Então, Pro, teve um cara, eu não sei se ele é filósofo, mas ele separou o Estado da religião, né? Ou seja, tipo, podemos ver hoje em dia que isso não foi uma coisa que deu certo, né? Porque hoje vemos que o Estado, na real, ele tá muito associado com a igreja. Então, tipo, tudo que você faz na sociedade, muitos colocam a culpa que você é pecadora, que não sei o quê. Então, tipo, essa, essa divisão eu não sei se foi um filósofo que deu a ideia, mas, tipo, não foi algo que foi funcional, sabe? Da separação entre política e religião? Isso, é o Estado e religião, que ele meio que falou que, tipo, não faz sentido o Estado estar junto com religião, e sim separar os dois. Maquiavel fala disso. Isso, Maquiavel. O Nicolau Maquiavel. É dele que você está falando? Aham, sim. Foi, assim, achincalhado na época.
Agora, quando você fala que não deu certo, porque hoje você percebe esse movimento, dessa de Sim. novo, que parece que é uma junção? Sim. Entendi. De fato, eu não sei, eu estou entendendo o que você está falando, mas eu não sei se o termo seria não dar certo. Mas, levando em consideração, porque o Estado falha também, né, gente? Ele falha, né? Ainda mais num país tão desigual quanto o nosso, o Estado não está em todos os lugares. E as religiões exercem um pouco esse papel de Estado. Né? O que eu estou querendo dizer? Né? Tem muitos lugares, muitos bairros em que o Estado está ausente, o Estado não se faz presente a partir de política pública. E muitas vezes quem faz esse papel do Estado é a igreja. E aí, gente, quando eu falo igreja, entenda a igreja como pode ser o templo, pode ser o terreiro, pode ser qualquer forma de manifestação religiosa, tá? Entendam isso. Então, a religião faz esse papel. Né? O problema, e acho que faz em alguns lugares, acho que faz bem feito, né? Que é acolher, por exemplo, quem está em situação de vulnerabilidade, que o Estado não alcança. O problema é que se faz uso disso para elaborar política pública, ou não elaborar. Né? Levando em consideração o seu modo de vida. Qual é o problema de misturar a política com a religião? Eu vou voltar para o caso da descriminalização do aborto. Né? As mulheres realizam o aborto, quer a gente queira, quer a gente não queira. Né? O que acontece? Acontece que as mulheres pobres realizam o aborto de uma maneira muito precária e morrem. E as mulheres que têm um pouco de poder aquisitivo vão em clínicas também clandestinas, mas com estrutura. Né? Então, realizam o aborto, saem de lá e vida normal. Então, ao invés de a gente discutir descriminalização do aborto do ponto de vista de saúde pública, porque é um caso de saúde, o Estado descriminalizar o aborto não significa que você é obrigado a abortar. Significa que se você decide abortar, o Estado vai lá e te dá as condições necessárias para que o aborto seja seguro. Não é discussão de Deus não quer, ou porque só Deus tira a vida, né, do feto, enfim, aí tem a discussão científica lá de quando pode ser considerado um ser vivo ou não, enfim, nem vamos entrar também, porque aí são vários elementos. Mas essa discussão de Deus não quer, só Deus tira a vida, as mulheres pobres vão continuar fazendo aborto em condições precárias e vão continuar morrendo. Né? Então, quando junta esses dois assuntos, né, que é a política com a religião, essas duas instituições são instituições, né? Do ponto de vista religioso, isso é predatório para um certo setor da sociedade. Quem tem dinheiro vai abortar, quem não tem vai abortar também. Então, a discussão não é racional, a discussão é baseada na fé. Eu parto da minha convicção religiosa para dizer, isso não pode ser feito. Mas Deus não é deputado, e nem senador, e nem presidente da República. Né? Mas ótima sua colocação, não sei se eu me fiz entender. Né? E quando Maquiavel fala disso, e é num período, né, que quando ele escreve O Príncipe, a gente vai falar do Maquiavel na nossa próxima aula. Agora a Maria deu uma de Vitor Hugo, que está adiantando as minhas aulas já. Não tem problema nenhum. Mas Maquiavel, ele dizia assim, para se ter o poder e para se manter no poder, o príncipe ele tem que ser temido e não ser amado. Né, que é um dos clássicos dele, que acho que é a maior obra mais conhecida do Maquiavel, que é O Príncipe, né, ele fala assim, o príncipe tem que ser temido, então se ele precisar usar de força para realizar o bem comum, é isso que ele tem que fazer.
né? E você imagina você falar isso, o príncipe é o governante, obviamente, né? Gente do céu, meu pé dormiu, então eu tô com essa cara porque tá dormindo, cãibra é muito ruim, né? Já passa. Então, imagina você falar isso nesse contexto, de que, de fato, nessa época a igreja era muito forte, né? O pensamento religioso, ele que organizava socialmente, né? Então, você imagina alguém naquela época falar isso. Se hoje você fala, defendendo, por exemplo, a descriminalização do aborto, você é abortista, você vai para o inferno, que é uma discussão que, do ponto de vista do funcionamento da sociedade, não funciona, porque as coisas, elas vão continuar existindo, né? Então, mas boa colocação, Maria. Eu acho que a gente, nesse sentido, a gente regrediu, porque, reiterando, né, o que eu tinha dito anteriormente, acho que as igrejas, enfim, exercem um papel importante, mas quando elas querem fazer política, daí dá uma azedada, assim, porque elas querem fazer política a partir da sua visão religiosa. E isso não, e não existe uma visão religiosa, existem inúmeras, né? Por isso que não pode se fazer política levando em consideração nenhum, né? Você vai privilegiar uma em detrimento de todas as outras. Deu para entender? Eu tô falando hoje pra caramba, hein? Sim? Então, vamos lá. Algumas características, eu já falei, né, de algumas das características do antropocentrismo, racionalismo, que é racionalidade, razão, ciência, PPP, valorização da antiguidade clássica, que é o que eu te falei, né, que eu falei para vocês, né, ele volta no momento pós-Idade Média, né, que é como se trouxesse luz mesmo, alguém escreveu aqui no chat, eu já não lembro mais quem foi o Vitor. Cientificismo e individualismo, porque é isso, o individualismo é o seguinte, por exemplo, tem uma questão do individualismo que é a valorização das formas femininas, por exemplo. O que é o belo? Né? O belo, cada um tem o seu belo, né? E não algo geral, sabe? Então, do individualismo, de olhar mesmo para o indivíduo como centro. Vou passar aqui rapidamente, né, por alguns... teve o Renascimento, mas teve alguns renascimentos, no plural, né? Que é o renascimento urbano, né? Aí as pessoas, os feudos começam a se desfazer, né? Então as pessoas teve um processo de urbanização, as pessoas começam a morar nas cidades, né? O renascimento comercial, né? Que daí que vem na época do surgimento das moedas, né? Da produção de mercadoria. Vocês percebem, nós estamos no século XV, XVI, a gente está na pré-revolução industrial, primeira revolução industrial que acontece no século XVIII, né, e o renascimento cultural, essa parte do renascimento cultural é super importante, né, que é a modificação da mentalidade, porque é isso, né, aí nas universidades, que é desse período também o surgimento das universidades, né, mas elas passam a... Desculpa. Peraí. Que as universidades passam a não ser mais só predominantemente ocupadas por professores que são padres, mas por cientistas, né? Então começa a se estudar não só a fé, que se estudava na teologia, mas também a matemática, as ciências. Então tem toda essa mudança, foi um período como... quando a gente estudou a Revolução Francesa, lá no século XVIII, foi um período de intensas transformações, vocês percebem que nós já estamos chegando, né, em sociologia e filosofia, praticamente nos mesmos séculos, assim, então eles estão convergindo. Então, são essas transformações todas que vão acontecendo na sociedade, e principalmente de ideias, né, de mudanças mesmo no seu funcionamento. Que mais que temos aqui? Sim. Aí aqui a gente vai ter algumas características, né, do Renascimento.
de uma delas, eu tinha falado da charge, agora que veio a charge aqui, dá para ver essa charge? Vocês conseguem ver direitinho? Dá para ver, gente? A charge ou tá muito pequeno? Eu não sei colocar maior também. Dá para ver. Dá para ver, Pedro? Sim. Tá? Legal. Então, uma das características é o humanismo, né? Porque aí, a principal característica, que é o desenvolvimento do senso crítico, né? Então, é o exemplo que eu estava dando anteriormente da mulher gorda, né? Ela é bonita, porque a beleza está nela, a beleza está nas formas que ela tem, né? Então, ela valoriza o ser humano em toda e qualquer forma, inclusive da pluralidade de pensamento. A gente sai daquela fase das trevas mesmo, da Idade Média, para essa coisa mais cosmopolita, né, de diversidade de ideias, de diversidade de pensamento. Se vocês forem o quadro, por exemplo, o quadro da Mona Lisa dessa época, né, então a arte teve um desenvolvimento super importante nesse período, né, então uma das características do renascentismo, que é o humanismo, é essa centralidade no indivíduo com a sua pluralidade de ideias, de formas, de pensamentos. A gente deixou de ter um pensamento único preconizado pela igreja, né? A gente não reproduz mais o que a igreja pensa, mas a gente passa a ter o nosso pensamento crítico. Essa é uma característica importante do Renascimento. Daí eu coloquei essa charge aqui para ilustrar, né? A segunda característica importante, tem várias, tá, gente? Eu fiz alguns recortes só, que é o racionalismo, né? Que é a lógica mesmo da ciência, né? Só existe aquilo que a gente consegue comprovar a existência, né? E daí eu nem quis colocar charge, eu coloquei um exemplo meio bobo, né? Bobo, para quem não sabe matemática, é bem importante, no caso, né? Mas o exemplo do racionalismo é 2 e 2 são 4, gente. Eu não preciso acreditar que isso é verdade, eu demonstro, né? Somando 2, 2, 4, isso é ciência, isso é razão. Da Vinci, boa, Vitor, Da Vinci também colaborou, tem muitos, né? Esse campo da arte, o renascentismo cultural foi muito, dava para fazer aulas sobre isso, foi bem importante, né? Então, no caso do racionalismo, o exemplo é a matemática, né? Não tem fé em matemática, não tem crença em matemática. Matemática é ciência pura, demonstração, né? Exemplo bobo aqui, mas que é bobo e não é, né? Porque a gente não tem que ter fé para acreditar na soma, né? A soma é demonstrado qualquer equação matemática, por isso que eu coloquei esse exemplo. E por fim, eu acho que eu coloquei mais uma característica, o cientificismo, né? A questão da mudança mesmo do pensamento, da ciência, e da proliferação aí das disciplinas científicas, né? Biologia, matemática, física, astronomia, só vai ser a sociologia só bem depois. Mas, enfim, anatomia, química. E eu coloquei essa charge aqui, eu não resisti, confesso que eu não aguentei, porque essa charge é o anticientificismo, né? Porque é época da pandemia, né? Alguém com essa vestimenta, eu acho que vocês conseguem visualizar bem de quem estamos falando, né? De qual grupo político a gente está falando, e, né, alguém dizendo, você está espalhando o vírus, e o outro dizendo, é uma questão de opinião, né? Porque eu acredito que, né, não espalho o vírus pelo ar, né? O vírus não é espalhado pelo ar, mas sei lá, foi a China que fez e mandou espalhar, né? Enfim, tem várias teorias da conspiração. A charge é ótima, Maria, eu confesso que eu não resisti. E aí, quando eu estava fazendo esse slide, tá gravando, mas não tem problema. Eu estava fazendo o slide, aí eu falei, meu marido estava em casa, o Fábio, daí eu chamei e falei, olha aqui. Aí ele olhou e falou assim, aí ele deu uma risadinha. Falei, essa charge é boa, né? Vou deixar. Então, assim, não é uma questão de opinião, né? A ciência já demonstrou
inúmeras vezes como é que pega Covid, espalha Covid, enfim. Mas tem muita gente que, né, enfim. É anticiência total, em pleno 2024. Então, uma das características do Renascimento é o cientificismo, né? É a racionalidade, a razão. Então, não é uma opinião. Né? Vacina funciona, não é uma questão de opinião. A ciência demonstra que. Enfim. Me permitia que ser um pouquinho irônica com essa charge, mas essa charge boa demais. Não tinha como não usá-la. Deixa eu ver. Ah, sim, era isso, tranquilíssimo, né, Renascimento. É um movimento importante, viu? Bem importante que aconteceu aí entre os séculos XV e XVI. E para quem curte arte, assim, se vocês derem uma pesquisada na internet, vai ter muita, vai mostrar muitas pinturas, é bem legal. Bem legal quando a gente fala do renascimento cultural, né, mas o foco hoje da aula foi falar do renascimento em si enquanto movimento, eu tô falando só a título de curiosidade. Tem alguma pergunta, alguma dúvida que ficou, porque aí hoje eu trouxe questões do Enem. Tem duas, para aula de filosofia e depois para aula de sociologia. Alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Certinho, Vitor. Vitor, tô achando muito estranho você quieto. Providencie um microfone novo, um fone novo, por favor. Tô brincando, Vitor, quando der. Fala, Maria. Eu não sei se vem ao caso, mas fala sobre o renascentismo, sobre arte. Na minha escola teve um seminário que a gente estava falando sobre Quincas Morba. E a história, ela é muito boa porque retrata o machismo, né? E a questão do dinheiro. Aí eu não sei se você sabe, né, sobre a história, e aí, tipo, aí eu levantei várias críticas, assim, do porquê que o marido de Sofia, ele fez com que ela era uma mulher bonita, né? E por que que ele fez a própria mulher se submeter a seduzir o... Agora me fugiu o nome do professor. Ai, meu Deus. Não tem problema. Continua. E aí, tipo, essa questão aí, né, ela tá voltada mais em questão do dinheiro. E aí é muito interessante, é muito legal essa história. Olha, se a gente for fazer uma retrospectiva histórica do machismo, ele remonta, acho que o início da humanidade. Né? Você vê que ele vai os papéis sociais, eles não mudam. Né? O homem está sempre num considerado socialmente, num patamar superior à mulher. É impressionante, por causa de dinheiro, por causa de porte físico, porque é considerado mais forte, né? Bíblico. Se você ler a Bíblia, e daí agora eu estou falando da Bíblia mesmo, a Bíblia coloca a mulher numa situação de subsunção, assim, de submissão ao homem. A teoria religiosa para para a criação do universo e dos indivíduos, a mulher foi tirada da costela do Adão, a Eva foi criada, então nós mulheres somos criadas a partir da costela de um homem. Então você vai vendo os períodos históricos, eles sempre reproduzem esse padrão. O que eu acho problemático hoje é que a gente já tem discussões sobre isso, né? A gente já tem mais um esclarecimento, né? Uma visão mais
elaborada, estudada, demonstrada, que sim, existem diferenças. Sim, existem diferenças físicas, por exemplo, só para ficar nisso. Né? Mas a gente ainda insiste, a gente ainda mantém esse domínio. Né? Acho que melhorou, né? Melhorou. Mas quando você olha os índices de feminicídio, por exemplo, a gente vê que ainda está anos-luz, mas se você for pensar, 30 anos atrás não existia nem a lei do feminicídio. A gente vem se transformando enquanto sociedade, Maria, mas ainda é bem forte. E não dá pra falar, é porque é Brasil, porque é isso que a gente também tem a síndrome do cachorro vira-lata, né? A gente sempre acha que aqui é pior do que em outros lugares. Se a gente for comparar Brasil e Portugal, por exemplo, Portugal é um país extremamente machista. Extremamente. Pra você ter uma ideia, se você olha decisões judiciais lá de mulheres agredidas, né, que sofrem violência, a decisão de juízas mulheres, pasmem, é que a mulher encontre com seu agressor e vá jantar, no intuito, jantar mesmo, no intuito de resolver essas diferenças, como se a agressão fosse diferença. Na Portugal é terrível. Pois, não que país, Brasil, seja muito diferente disso, mas um juiz, uma juíza, né, determinar que a vítima compartilhe um jantar com seu agressor, só não vou falar palavrão aqui, quando sair da coisa eu vou falar o que eu realmente gostaria de dizer, mas é quase inacreditável, mas em Portugal é assim. Então, a gente avança umas casinhas, regride outras, mas ainda, sim. Mas se você olhar a pirâmide, você falou da questão do dinheiro, né, contando a história, do seminário que você fez na sua escola, se olha a pirâmide econômica, quem ganha mais são os homens brancos. No segundo escala, pega essa pirâmide e divide ela em 4. Né? Então, no topo da pirâmide do rendimento salarial estão os homens brancos. Em segundo lugar, os homens pretos. Em terceiro lugar, as mulheres brancas. Em quarto lugar, as mulheres pretas. Então, é isso. No nosso país, as mulheres ganham um pouco menos de 30% diferença salarial, mesmo cargo, mesma função. Por quê? Porque a mulher tem uma explicação. Bom, né? Completamente machista. Mais alguma outra colocação? Não sei se eu respondi, Maria, sua. Acho que você não fez perguntas, né? Você fez uma reflexão. E aí, como eu falo pouco, quis refletir junto. Eu só estava falando do Machado de Assis, né? Porque ele fez parte do Renascimento. Aí eu só quis enfatizar. Escreveu coisas incríveis e era super machista. Isso exclui que as obras dele são incríveis de maneira alguma. Uhum. Mas reproduz um pensamento da época. Sim. Tranquilo, pessoal? Posso jogar questãozinha? Questão fácil, que vocês vão tirar de letra. Aí vocês dão um joinha quando vocês terminarem, quando vocês responderem, vocês vão fazer super rápido. Questão do Enem, sempre, né? Bora lá. Vocês querem que eu leia? Oi, Natália. Boa noite. Vocês querem que eu leia, gente, ou vocês...
Professora? Oi, Pedro. O que você perguntou? Eu perguntei se vocês querem que eu leia a questão. Pode ser. Posso ler? Então tá bom. Então, uma questão que caiu no Enem 2021. Sempre que se evoca o tema do Renascimento, a imagem que imediatamente nos vem à mente é a dos grandes artistas. É a dos grandes artistas plásticos e de suas obras mais famosas, amplamente reproduzidas e difundidas até os nossos dias, como a Mona Lisa e a Última Ceia, de Leonardo da Vinci, o Juízo Final, a Pietà e o Moisés, de Michelangelo, assim como as inúmeras e suaves Madonas de Rafael, que permanece ainda como modelo mais frequente de representação da Mãe de Cristo. Como veremos de fato, as artes plásticas acabaram se convertendo num centro de convergência de todas as principais tendências da cultura renascentista. Então, é um livro titulado Renascimento, né? Não lembro o nome do autor, o primeiro nome, mas o segundo é Shevchenko. E então tem esse trecho do livro, né? Então, esse movimento cultural, inserido no processo de transição da modernidade europeia, caracterizou-se pelo, então, de qual movimento natural, de qual movimento cultural ele está falando? Do renascentismo. Validação da teoria geocêntrica, lembrando que o geocentrismo é a teoria que defende que a Terra gira, que a Terra, que o planeta Terra é o centro do universo, perdão, gente. Valorização da integração religiosa, letra C, afirmação dos princípios humanistas, letra D, legitimação das transições aristocráticas. Aristocracia é o governo de poucos. Lembra quando a gente estudou em Aristóteles? Aristocracia é governo de poucos. E incorporação das representações góticas. As representações góticas são representações artísticas da arte gótica que tem como principal foco, assim, temas religiosos. Tá? Isso são as representações góticas. Agora, bora responder. Se tiver alguma dúvida, pergunta. Fala, Maria. Você, por gentileza, poderia explicar novamente o que é geocêntrica? Geocêntrica é a teoria que afirmava que a Terra era o centro do universo e tudo girava em torno da Terra. Que depois ela foi excluída, né? E daí foi demonstrado cientificamente pelo, pelo Copérnico que o Sol é o centro do universo, né? Que os planetas giram ao redor do Sol. Então, o geocentrismo foi substituído pelo heliocentrismo. Ok? Eu estou esperando vocês darem o joia que vocês responderam, tá?
Talvez a C. Só, pelo que eu estou entendendo, só o Pedro e o Vitor, a Maria. A Nath entrou agora há pouco, né, Nath? Então, depois você pega, tá? O começo da aula tá gravando. A gente tá falando hoje sobre renascentismo. Então, vai ser difícil você responder a questão que você perdeu, né? Infelizmente, você deve ter tido, obviamente, seus motivos para ter chegado agora na aula, então você perdeu a explicação. Aí fica bem difícil de responder. Depois você pega, tá? Aí qualquer dúvida, na próxima aula você pergunta. A gente volta, não tem problema não, tá? Acho que todo mundo respondeu, né? Todo mundo deu joia aí. Alguém, o Pedro já falou que respondeu a C. Alguém respondeu outra alternativa? Ou todo mundo foi de C? C. Vitor C. Maria C. Hugo? Hugo? Tem pouco aluno, acha chamada um por um. Bom, pessoal. Oi, Pedro. Não? Tá. É a letra C mesmo, né? Por que não é as outras letras? Validação da teoria geocêntrica. Pelo contrário, né? A desvalidação. A Terra não é o centro do universo. A igreja defendeu fervorosamente isso. Valorização da integração religiosa muito antes, pelo contrário, né? A igreja, embora tenha continuado forte, ela foi perdendo força e as religiões foram se amplificando. A reforma protestante acontece um pouco tempo depois disso. A letra D, legitimação das tradições aristocráticas, não era absolutismo naquela época, né, não era nem aristocracia. E incorporação das representações góticas, não era. A arte, ela não se delimitava a falar sobre aspectos religiosos, muito antes, pelo contrário, né, era bem sobre o indivíduo em suas várias formas, né? Então, sim, a afirmação dos princípios humanistas, né, que é uma contraposição à fé, à crença, tá? Tranquila essa questão, né? Acho que muitos estão, né, o Enem tá batendo na porta aí, mas dá para fazer muita questão de múltipla escolha por eliminação, viu, gente? Acho que é por isso que é legal trabalhar. Bom, então nós vamos terminar, estamos finalizando a nossa aula de filosofia, aí a gente para a gravação e a gente em seguida já retoma com sociologia, tá bom? Então, boa noite, até já.